nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que o amor de Jesus esteja sempre presente na sua vida, muita luz e muita graça. Hoje nós lembramos de Santa Rita de Cássia, peçamos a intercessão dessa grande santa, mulher que viveu sua vocação matrimonial e depois de ficar viúva também viveu como consagrada, religiosa consagrada. Peçamos a intercessão dela para que possamos viver bem a nossa vocação. Santa Rita de Cássia, ilumine com o seu testemunho as nossas vidas para a gente seguir fielmente os caminhos de Jesus. Que ela nos ajude também a abrir o coração para acolher a palavra santa de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 9, de 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a aprofundar a cada dia o Evangelho segundo Marcos, sobretudo nos perguntando quem é Jesus, né? Que é a grande pergunta que Marcos faz em seu Evangelho, que busca responder em seu modo de falar de Jesus, é justamente isso, responder quem é Jesus. E aí nós vamos caminhando com ele. Hoje o Evangelho bem curtinho, ele tem apenas 3 versículos, né? E traz assim um ensinamento importante para nós, porque vem lembrar para a gente que o Evangelho de Cristo ele é amplo, né? Então é importante a gente lembrar isso, que ele não está reduzido a um espaço ou ao tempo. Como mesmo Jesus nos disse a semana passada, quando ele voltar para o Pai, eis que estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Então o Evangelho, assim como a presença de Jesus, ela não se prende a um tempo e nem a um espaço, mas está presente em todo tempo e todo espaço. Tem essa dimensão de abrangência, né, grande que o Evangelho ele propõe. E aí hoje, quando a gente escuta Jesus falar, né, dar uma resposta, quando vão dizer para ele, olha, tinha um homem lá, né, pregando sobre em teu nome, expulsando demônios, mas nós o proibimos. O homem estava pregando em nome de Jesus e eles, os discípulos, proibiram. Aí Jesus vai dizer, olha, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aqui Jesus dá uma abertura à sua proposta quando ele estende o seu evangelho para todas as pessoas, dizendo: não é uma prioridade nossa, um privilégio nosso a pregação do evangelho. Não é detenção de um grupinho, mas aqueles que falam em nome de Jesus, que agem em nome de Jesus, estão então autorizados a fazer isso. Agora é preciso que lembremos que não é em qualquer nome ou qualquer Jesus, ou um Jesus criado a partir das nossas ideologias, das nossas vontades, mas é o Cristo anunciado segundo o Evangelho. Então, Jesus ele lembra que não é uma propriedade da gente a pregação do Evangelho, mas ela está aberta a todos aqueles que fazem uma adesão verdadeira ao projeto de Jesus, mas que pregam o Jesus verdadeiro, não um Jesus inventado sobre sua cabeça, um Jesus que ao invés de unir, divide, né? Esse Jesus não é o Cristo Senhor que se encarnou no nosso meio, mas é um Cristo criado ao bel prazer de quem faz a pregação. Então que nós nos empenhemos por conhecer cada vez mais a Jesus, a fim de que possamos pregá-lo segundo aquilo que ele é, segundo o ensinamento que ele mesmo nos propõe, e que nós
nos sintamos também abertos àqueles que fazem esta mesma missão. Não é um privilégio dos padres, da freira, a pregação do Evangelho, mas todos os leigos, leigas, batizados e batizadas são chamados à pregação do Evangelho. Então, às vezes a gente pode pensar que é privilégio dos padres, das freiras, dos bispos, né? Aqueles que a gente chama de missionários, né? Mas todo cristão, pelo batismo, é missionário. E todo cristão, movido pelo Espírito de Jesus, pode pregar o Evangelho segundo Jesus, né? Segundo o ensinamento do próprio Jesus Cristo. Então, que nós nos empenhemos por fazer isso, por pregar verdadeiramente o Evangelho de Cristo e ser presença dele onde nós nos encontramos. É importante que lembremos que não é qualquer Jesus que se prega, mas é o Cristo que se encarnou, que viveu conosco, que morreu na cruz e ressuscitou, que fala para nós do amor e que transmite Deus através da sua palavra e da sua ação. Esse Jesus, ele é e deve ser pregado por cada um de nós no nosso dia a dia. Meu querido irmão, querida irmã, muita luz para que nós assumamos, né, a nossa missão em comunhão com tantos irmãos e irmãs que também assumem essa missão de levar a palavra de Deus para tantos lugares, para tantos corações e fazer com que essa palavra seja cada vez mais conhecida, seja cada vez mais abraçada, vivenciada pelos homens e mulheres, a fim de que todos experimentem a beleza da salvação. A messe é grande, né? Os trabalhadores são poucos, então nós precisamos mesmo acolher todos os missionários e missionárias que, a partir do seu batismo, fazem a experiência de se tornarem anunciadores do Evangelho de Cristo. Todos nós somos chamados a essa missão, na condição que nós estamos. Às vezes não se consegue falar muito de Jesus, mas o importante é transmiti-lo através da vida e que nós, impulsionados pelo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, nós possamos de verdade cumprir essa missão que nos é confiada de anunciar o Evangelho de Cristo. Aí, querido irmão, querida irmã, hoje é um dia significativo porque hoje nós contemplamos a querida Santa Rita de Cássia, que é invocada como a Santa das Causas Impossíveis. Santa Rita teve uma vida marcada por um amor grandioso a Deus e ela se empenhou em fazer tudo para que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Ela foi casada, viveu uma vida difícil no casamento, porque o seu esposo era uma pessoa difícil, sobretudo fora de casa, muito briguento, e ela então pedia a Deus pela conversão dele, dava conselhos a ele, e ele continuava muito rígido nas suas posturas, brigando com as pessoas, e chega o momento da conversão, onde ele deixa essas coisas. Porém, os inimigos que ele tinha feito antes vêm e matam esse homem. Santa Rita fica muito triste e seus dois filhos se revoltam e têm assim em si um gosto de vingança, desejosos de vingar a morte de seu pai. E Santa Rita, por amar tanto a Deus e por desejar a salvação dos seus filhos, ela pede ao próprio Deus, se for para eles sujarem as suas mãos com sangue, que eles sejam tirados dela, mas levados para o céu, de onde eles vêm e onde está aquele a quem eles pertencem verdadeiramente, que é Deus. E aí, Santa Rita vê os seus filhos morrerem, depois ela decide que deseja entrar no convento, ela procura então o mosteiro das Agostinianas, elas não querem a presença de Santa Rita, e Santa Rita então é arrebatada, né, para dentro do mosteiro lá, e lá acontece que a madre ela vai dizer, mas como é que você veio para cá? E antes a madre tinha dito que uma árvore que estava seca lá, que Santa Rita entraria no convento, assim como aquela árvore daria frutos. A árvore estava seca. Nesta hora que Santa Rita é milagrosamente transportada para dentro do convento, quando a madre vê, e a madre vem perguntar para ela como é que ela entrou no convento, que não era lugar, e quando olha, a árvore está verde, né? Então, aquele pé de rosas revigorou com a entrada de Santa Rita, mostrando assim que assim como
Santa Rita entrou, a árvore também pode dar fruto, porque é coisa de Deus, é ação de Deus. E Santa Rita viveu no convento durante um tempo e ela recebeu na sua testa uma, uma chaga causada por um dos espinhos, né, da coroa de Cristo, um dia que ela estava a contemplar a imagem do Cristo. E ela pede uma graça, e eis que ela recebe em sua testa este espinho que fere, e esse espinho que causa um cheiro muito ruim, Santa Rita. Mas nos momentos em que ela precisava de estar com o Senhor no meio das pessoas, sobretudo nas celebrações da Eucaristia, eis que a ferida se curava e ela podia participar. Depois voltava novamente. E quando Santa Rita morre, eis que daquela ferida se exala um perfume muito forte de rosas. O que era cheiro de podridão se torna agora cheiro de rosas. Então, Santa Rita é uma grande santa que intercede por aqueles que passam por momentos difíceis, é considerada a santa das causas impossíveis, porque aquilo que parecia tão impossível, que ela era entrar para o convento, ela consegue, aquela árvore que estava morta volta a viver e dá frutos. Então, Santa Rita é considerada santa dos impossíveis, que ela possa interceder por nós para que, na nossa vida, aquilo que nos parece impossível, que a gente entregue a Deus, para que Ele faça o melhor em nosso favor, porque o que Ele fizer será o bem para nós. Façamos a experiência de entregar para Deus a nossa vida, as situações que nós vivemos. Santa Rita fez assim. E que ela possa nos ajudar a também, com a nossa vida, exalar o suave perfume do amor de Deus. Que a nossa vida seja manifestação da beleza, do perfume, da bondade de Deus. E que venha generosa bênção de Deus rica em misericórdia, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Um abraço forte, fica com Deus.